Olá, eu me chamo Ronaldo, moro em São Paulo, capital. Trabalho como segurança de um grande mercantil daqui e já fazem mais de 2 anos que trabalho por lá. A minha rotina é sempre a mesma de segunda a sábado. Trabalho das 10 horas da noite até as 6 da manhã. E quando não estou na guarita, às vezes saio apenas para fazer rondas. E junto a mim trabalham mais 3 seguranças de noite. 2 que ficam dentro do mercantil e eu e o outro que ficamos na guarita, mas que também ficamos fazendo rondas pelo estacionamento. Mas de uns tempos pra cá eu vi muita coisa estranha naquele estacionamento, coisa que meus colegas de trabalho também presenciaram. Mas hoje eu sei o porquê daquelas assombrações aparecerem. Tudo começou no final de 2019. Eu já estava há algum tempo trabalhando por lá. Inclusive, estava acostumado com o serviço. De vez em quando ficava uma ou duas pessoas presas dentro do mercantil, e a gente só levava ela até a saída. Era até normal isso acontecer, já que fechávamos os portões às 10 horas, e às 11 ainda tinha gente por lá. O tempo foi passando até o primeiro avistamento de espíritos, e fui eu o primeiro a ver. Era uma moça que parecia estar no mundo das drogas e estava meio que perdida andando pelo estacionamento. Eu que estava andando perto da onde ela estava, vi aquela estranha pessoa andando ali. Foi então que fui chegando perto para levá-la até a saída. Mas quando fui me aproximando daquela pessoa, ela do nada sumiu de trás de uma coluna. Eu fiquei com muito medo, já que assim que fui ver nas câmeras, não tinha ninguém lá, além de mim. Ainda na mesma noite, a alma daquela pessoa apareceu para os outros seguranças, que viram aquela mesma moça, que aparecia e logo sumia rapidamente. Era recorrente essas coisas aparecerem, e já estávamos até acostumando com aquilo, até começar aqueles gritos de socorro. Em uma madrugada comum, estava eu e meu parceiro na guarita, conversando sobre um assunto aleatório. Foi quando começamos a ouvir gritos que estavam vindo do estacionamento. Socorro! Socorro! Aquilo se repetiu várias vezes, mas não tinha ninguém ali além da gente. Só aqueles gritos de terror, que até hoje ecoam na minha mente. Fizemos rondas pela região e até saímos do mercantil, mas não tinha nada por lá. Só aquele barulho que vinha lá de dentro, não era de outro lugar. Isso se repetiu algumas vezes, até perto de amanhecer. E de manhã cedo, nós ainda tentávamos entender tudo aquilo que aconteceu. Foram várias noites vendo espíritos ou escutando seus lamentos, até a gente ouvir a história daquele lugar, que nos foi contada por um antigo morador da região. Ele diz que embaixo do mercantil tinha um antigo cemitério clandestino, onde muitos criminosos faziam suas vítimas, ou mulheres iam para abortar. Era um lugar muito pesado, e embora o tempo tivesse passado, aquelas pobres almas ainda vagavam pelo lugar. Depois que escutei aquela história, eu entendi que aquelas almas só queriam encontrar a luz, mas que de alguma forma seus espíritos ainda estavam presos e vagando por ali. Até hoje sempre escuto ou vejo algo de relance, mas ficou tudo mais calmo de uns tempos pra cá. Porém, sempre dá pra ver ou escutar algo vagando pelo estacionamento. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Júlia. Esse relato que vou contar para vocês aconteceu no ano de 2019, quando eu estava voltando de Sobral.
que fica no Ceará. Nesse dia tínhamos ido fazer a prova do Enem nessa cidade, já que lá era praticamente o local de prova de todas as escolas do interior. E além do dia cansativo que tive me arrumando às 6 da manhã para poder pegar um ônibus até a minha escola, que era o ponto de partida, ainda tive que pegar um segundo ônibus até a cidade de Sobral e lá ficar por horas com a cara enfiada numa prova que define o seu futuro. E o pior de tudo, tivemos a infelicidade de se encontrar com a aparição do velho da estrada, ou melhor, o assobiador. Estávamos no caminho de volta para a escola, pois de lá iríamos pegar um autopic para nossa casa. Isso era mais ou menos às 11 da noite. Víamos o caminho inteiro com as luzes do ônibus apagadas, para evitarmos que os assaltantes vissem as luzes do ônibus e nos roubassem na estrada. Como o motorista via no escuro, é óbvio dizer que víamos devagar. E só quando conseguimos avistar a rotatória que o motorista acendeu as luzes, e então a velocidade do veículo aumentou. Nesse trecho, se me lembro bem, eu estava encostado em um dos primeiros bancos da frente, ao lado de um menino que estava dormindo, sendo que também estava quase pegando no sono, somente ouvindo o barulho dos outros ônibus passando por nós, com direção à mesma cidade da gente, Frecheirinha. Quando estávamos passando pela rotatória, eu abri os olhos, porque senti o movimento do ônibus fazendo a curva, e logo pensei comigo mesma, chegamos, até que enfim. Mas não foi isso, era um engarrafamento. Todos os ônibus estavam parados sem ter como passar, já que o ônibus da Guanabara, que era grande, ocupava todo o trecho, assim causando o engarrafamento. E ali ficamos esperando o Guanabara seguir viagem. E foi nesse momento que começamos a sentir um forte cheiro de cigarro, que estava vindo de dentro do nosso ônibus. O mais curioso é que todos olhavam uns para os outros, e não havia ninguém fumando, ou quem fumasse ali presente. Isso deixou todos intrigados com esse mistério. E então, depois de alguns minutos, os veículos retomaram para suas rotas e seguiram viagem. Mas quando demos a curva na rotatória, começamos a ouvir o que parecia ser uma pessoa assobiando. E quanto mais nos aproximávamos, mais alto e fino aquilo ia ficando. Inicialmente só eu e meu primo que estávamos ouvindo, mas quando o assobiar ficou mais fino, todos escutaram. Os alunos começaram a abrir as cortinas e olhar para a escuridão, e o som vinha lá de fora. Parecia muito com a pessoa assobiando, misturado a um barulho estático de microfone. Mas não tinha ninguém ali. Além do mais, o que uma pessoa estaria fazendo lá no meio do nada durante a noite? Bom, continuamos ouvindo aquilo até sairmos da CE, até que entramos no domínio da cidade, onde haviam casas, prédios e padarias. E com todo aquele barulho do comércio local, não conseguimos mais ouvir aquele som aterrorizante. Até hoje não sabemos o que era aquilo que ouvimos. Os mais velhos dizem ser o assobiador. Outros também relatam tê-lo visto, e dizem ser o velho da estrada, que era um caminhoneiro que morreu naquela rodovia. Já eu não sei no que acreditar. O que eu sei apenas é que onde morre uma pessoa, se coloca uma lápide, e nesse trecho da estrada tinha umas 3, sendo que na praça da rotatória onde tudo aconteceu, havia uma lápide bem no meio. Boa noite, eu me chamo Maicon, moro em Pacatuba, que fica no estado do Ceará. Desde pequeno eu sempre gostei de histórias e relatos assombrosos, e o meu avô era uma enciclopédia viva de histórias, pois ele sempre me contava todo tipo de relato, que ia desde o caipora até o lobisomem.
e ainda hoje lembro de todas elas. Inclusive passei um sufoco com meu avô na mata, e sou a prova viva de que tudo o que ele me disse foi verdade. O meu avô sempre morou na roça, e por isso ele contava que já viu tudo que era de coisa estranha nessa vida. Lembro que ele falava do lobisomem que aparecia toda quaresma perto de sua casa, e que uma certa vez ele o viu quase de frente. Segundo meu avô, o bicho era grande e todo peludo. As suas pernas pareciam estar quebradas. Teve também uma vez que ele me contou da mula sem cabeça, e que essa criatura era a filha de um homem bem rico da região. O meu avô flagrou o momento em que aquele cavalo com a grande chama passou bem perto dele na mata. Essas histórias sempre me fascinavam, e sempre me imaginava nelas, pois apesar do medo, eu queria ter visto uma dessas coisas. E para reforçar esse meu desejo, sempre saía com meu avô para pescar e caçar, pois eu tinha esperança de ver alguma coisa. Até que um dia consegui e presenciei algo que ainda hoje me deixa bastante intrigado. O ano era 2013. Eu e meu avô tínhamos saído para uma caçada pela mata, atrás de preá e avante, que são animais que tem aqui pela região. Porém, nesse dia a caçada estava bem fraca, e quase que não pegamos nada. Foi então que tive a ideia de aproveitar e tentar pescar alguma coisa no rio. Meu avô achou boa a ideia, e já no finalzinho da tarde a gente pegou o landuá e as redes de pesca e seguimos mata dentro para ir até o rio. E ficamos pescando das 6 até mais ou menos a meia-noite. Pegamos umas traíras e alguns carás. Já dava para a gente ter o que comer por dias. Foi então que pegamos as redes e começamos a voltar para casa. Seguimos pela única estrada de terra que tinha por ali. Foi nesse momento que comecei a escutar aquele som, que até hoje eu ainda lembro. Estávamos conversando normal quando comecei a ouvir assobios, que eram altos e bem longos. Pareciam estar vindo do lado em que a gente estava indo, e aparentava estar bem perto. Eu achava que vinha de algum caçador ou pescador perdido, e já ia responder o assobio assobiando também. Mas antes de fazer isso, o meu avô me falou o seguinte: "Não assobia, Maicon, porque isso daí não é gente." Eu, cabreiro com aquilo, perguntei: "E o que é isso, vô?" Ele então me respondeu: "Isso daí é o assobiador, ou se não, visão da meia-noite. Ele assobia assim para atrair as suas vítimas. Se tu assobiar, ele vai encontrar a gente. Continua dando que já já ele vai embora." Meu avô nunca tinha me contado aquela história. E estava ali, acontecendo comigo e com ele. Foi então que continuei andando. E aquele assobio parecia que estava ficando cada vez mais baixo. E quando eu achava que aquilo estava indo embora, foi que ele começou novamente, só que bem mais alto, e já por trás de nós, do lado da onde a gente já tinha passado. Meu avô e eu continuamos andando, e ainda olhei para trás, para ver se via algo em meio à escuridão, mas não vi nada. E lá na frente meu avô me deu um conselho sábio que sigo até hoje. Ele me disse o seguinte: "Maicon, eu já vi lobisomem, mula sem cabeça e até o caipora, mas nunca vi o assobiador. Dizem que ele ataca viajantes e quem responde ao seu chamado. Nunca respondi assobio nenhum na mata, e se eu fosse tu, não responderia também, principalmente quando estiver sozinho por aí, pois pode ser que aquilo te encontre." Meu avô me falou isso com firmeza, e tive a certeza que tudo que ele me contava era verdade. Mas confesso que fiquei ansioso para assobiar, e vi o que acontecia depois do assobio. Mas fiquei pensando nessas palavras do meu avô, pois ele me ensinou muita coisa, e aquele foi um dos seus melhores conselhos. O meu avô faleceu em 2019, mas ainda lembro de tudo que vi e vivi com ele, pois era muito bom. Ainda hoje tenho saudade das caçadas que íamos toda semana, e ainda continuo caçando e pescando sozinho, mas nunca mais vi nada de estranho pela noite.
Porém, sou ansioso em ver algo por aí. Nunca respondi a chamados que escuto na mata, mesmo aqueles que se parecem com pessoas. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.